Para mim é sempre um privilégio estar aqui junto de vocês, juntos aos irmãos, e maior ainda será o privilégio no céu, onde seremos muitos. Vai ser uma festa maravilhosa nós estarmos lá. E hoje eu quero falar então sobre o reino de Deus. Isso eu entendo que é o reino de Deus. É estar junto, é a família reunida. Isso é o reino de Deus. E o reino de Deus está baseado em duas perguntas. Essa mensagem, só precisamos entender essas duas perguntas. Primeiramente, o que é o reino de Deus? E a segunda, como viver no reino de Deus agora, aqui na terra. Vamos orar novamente, vamos baixar a nossa cabeça. Senhor, queremos louvar a Ti, o Pai, por esse tempo. Louvar a Ti, o Pai, por cada vida, porque somos irmãos em Cristo. Louvar a Ti, Deus, porque Tu nos amou e o Teu amor refletiu em nós de tal forma que podemos refletir em outras pessoas, ó Deus. Senhor, ministra o coração de cada um aqui essa manhã, através do Teu Espírito Santo, Deus. Usa-me a mim, Senhor, como instrumento para a revelação da Tua palavra. Que possamos ser edificados nessa manhã, ó Pai, nesse dia que celebramos a ceia. O dia que para cada um de nós é muito especial. Por isso eu Te louvo, Pai, e Te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, começando pelo que é o reino de Deus. Para começar a entendermos, reino vem de rei. Ou seja, não existe um reino sem ter um rei. E um reino sempre é influenciado pelo seu próprio rei. Tudo que acontece nesse reino tem a ver com o rei. Então, teria vários exemplos, mas algumas cidades, alguns países foram colonizados por outras etnias, por outros países. Por exemplo, as Bahamas foram colonizadas pelos ingleses, pelos britânicos. Então lá ficou a influência dos britânicos, dos ingleses, em todas aquelas ilhas lá. O Brasil foi colonizado por Portugal. Até a independência era a influência da monarquia de Portugal. E a influência no Brasil, um exemplo é a língua. Falamos português, até hoje, pelo menos eu tento. A gente tem algumas influências sempre desse reinado. E era isso que acontecia sempre no tempo antigo. Um reino, onde existia o rei, ele criava as leis. Ele ditava o ritmo das coisas. No reino, o rei é o dono de tudo. Ele é o dono da floresta, o dono das fontes de águas, o dono dos rios, o dono das plantações, dos cavalos, dos bois, os animais, dono das joias, das construções, dos exércitos, e todos são servos do rei. Todos obedecem ao rei. O rei Faraó, quando dominava o Egito, e o povo de Israel estava lá, o rei Faraó tomou uma decisão drástica naquela época, porque o povo de Israel estava aumentando em muito. Eles estavam com medo. O povo de Israel cada vez tinham mais filhos e filhos e filhos, e já estavam ficando mais numerosos que os próprios egípcios. Então o rei Faraó falou para as parteiras que quando nascesse uma criança, se fosse homem, que elas já matassem a criança na hora. Ou seja, na hora do parto, dessem um jeitinho de sufocar a criança, enfim, para que não aumentasse mais e mais o povo de Israel. Da mesma forma, quando nasceu Jesus, o rei Herodes também, com medo de perder o seu reinado, depois que não encontrou Jesus, que foi enganado pelos magos, ele mandou com que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Então o rei decidia algumas coisas assim, e não tinha quem podia fazer algo contra. Era aquilo ali mesmo. O próprio Daniel, nas covas dos leões, quando o rei assinou com o seu anel aquele decreto, que quem adorasse um outro Deus, ou fizesse uma oração a qualquer Deus, que não fosse aquele estipulado por ele mesmo, seria jogado na cova dos leões. E esse rei se arrependeu, mas nem ele pôde tirar o Daniel da cova dos leões, ele teve que deixar ele. Por quê? Porque ele tinha decretado, ele tinha selado aquele decreto e nem ele mesmo podia mudar isso. Para nós entender melhor um pouquinho isso, vamos abrir Neemias capítulo 2.
Neemias no capítulo 2, do 4 ao 9. Começa assim. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Neemias responde assim, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixassem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me fornecesse madeira para as portas da cidadela, que ficam junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Então aqui está a prova de que tudo era do rei. Até o rio, Trans-Eufrates, era o caminho, era a rodovia da época. Os exércitos, foi os cavaleiros junto com Neemias, a madeira para a reconstrução. Então está claro que tudo era do rei, tudo era influenciado pelo rei. E hoje quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus. Hoje nós temos um rei que reina em nós. Nós cantamos há pouco. Sobre toda a terra tu és o rei. Reina em mim com o teu poder. Cantamos a recém. O rei Jesus. Então Jesus é o rei dos reis, segundo o que a Bíblia diz. E o seu decreto é o livro da lei, é a Bíblia. Esse é o decreto. E foi selado com o próprio sangue de Jesus. E mais do que isso, só o Cordeiro pode abrir. Está escrito lá em Apocalipse. Então esse é o nosso rei e esse é o nosso decreto. Mas o que o povo tenta fazer hoje é democratizar a Bíblia. Querem ajustar, modernizar a Bíblia para seus benefícios, querem adaptar a seus próprios interesses. Jesus é o rei e o seu reino é dos céus. A Bíblia é o livro do reino e foi selada, então ela não pode ser mudada. Abre Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos começar uma trajetória para entender melhor como é que estava planejado esse reino de Jesus. Então, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Isaías já está anunciando aqui que viria esse rei. Quem seria esse rei? Um descendente de Davi. Um rei eterno, que não haveria mais a perda do trono, como antes existia, de tempos em tempos. Jesus veio para a terra, não para fundar mais uma religião, o cristianismo. É falado isso na mídia, muita gente pensa que ser cristão, o cristianismo é uma religião. Não é. Jesus veio implantar um reino. É diferente. É implantar um reino. Abre Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, 1 e 2. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então aqui, o profeta João Batista já estava
novamente anunciando aquilo que já tinha sido anunciado por Isaías, que viria esse rei, o rei Jesus. Romanos 14, 17, não precisa abrir lá, mas se vocês quiserem, diz o seguinte: o reino dos céus não é comida e nem bebida, ou seja, não é coisas materiais, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino dos céus. Para ficar bem claro que Jesus vinha implantar um reino que não era um reino da terra, que não era um reino baseado em coisas materiais, mas que era um reino espiritual. As religiões querem vender, lucrar, ter poder em nome de Deus. Por quê? Porque eles pensam que esse reino e pregar e anunciar o reino de Deus exige coisas materiais. Não é necessário coisas materiais. As crenças religiosas, as seitas, querem tomar o reino dos céus à força. Isso está escrito em Mateus 11. Abra ali em Mateus 11, e versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, até hoje ainda é feito dessa forma. Ainda muita gente gostaria de tomar esse reino, de alguma forma, à força. Os fariseus interrogaram Jesus sobre quando viria então o reino dos céus. Agora vamos para Lucas. Abre Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, do 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então o reino de Deus é um reino invisível. O reino dos céus é um reino invisível, não é um reino material, como era no tempo passado, na época de Neemias e de muitos outros. O reino dos céus é um reino visível. E a missão de Jesus, então, é implantar esse reino. E em Mateus, agora voltamos para Mateus 24, 14, olha o que diz lá. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse capítulo fala dos fins dos tempos. Mas qual é então esse reino invisível que Jesus veio trazer para nós? É o evangelho do reino. Esse é o reino, esse é o legado, ou seja, aquilo que Jesus veio fazer na terra. É aquilo que ele veio implantar. Um reino baseado em cima do próprio evangelho, do seu evangelho. Agora abre Mateus 13, ali um pouquinho para trás. Vamos ver o que diz ali em Mateus capítulo 13, 36 ao 46. Aqui Jesus tinha contado uma parábola e os discípulos pediram uma explicação para entender melhor essa parábola, né? Então Jesus explica melhor para eles. 13, 36 ao 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos abrirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então Jesus está explicando aqui que o reino é agora, é aqui na terra. Já foi falado da boa palavra do Evangelho. Quem são os filhos do reino? São os que ouviram a palavra. Quem é o joio? São os filhos, ou melhor, aqueles que não ouvem a palavra, que são e que fazem a vontade do maligno. E o fim dessa era
vai ser separado o joio do trigo. Os anjos farão isso. Então, esse reino já acontece hoje aqui na terra. Nós precisamos pedir a Deus que o reino de Deus venha sobre nós. Jesus em nenhum momento ensinou uma oração para nós pedirmos para ir ao céu. Ó Senhor, me leva para o céu. Jesus disse assim, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Os budistas oram para uma consciência maior. Os espíritas querem ser reencarnados. Os hindus oram para serem também reencarnados, falarem com os mortos. Os muçulmanos oram para irem ao paraíso. Nós, cristãos, não precisamos pedir e orar para ir ao céu. A promessa de Jesus é que Ele vem nos buscar. Já temos essa promessa. Ele vem nos buscar e Ele vem porque nós estamos selados pelo Espírito Santo. Nós já somos escolhidos, separados. Nós pertencemos ao céu. Nós somos cidadãos do céu. É o que a Bíblia diz. Então nós não precisamos pedir para ir ao céu. Nós precisamos pedir para que venha o reino de Jesus enquanto estamos aqui na terra e que para Jesus volte logo. Para então nós irmos ao céu. É isso que fala a palavra. Então até aqui nós falamos de como é o reino dos céus, de como é o reino de Deus. Agora, como nós podemos então viver nesse reino dos céus? Para isso, nós precisamos de alguns princípios. Para nós entendermos o reino de Deus e viver o reino de Deus ainda aqui na terra, nós precisamos primeiramente, o primeiro princípio, andar na disciplina do Espírito Santo. Não existe nada nesse mundo que você tenha sucesso sem disciplina. Não existe nada. Se você tem um trabalho e você não é disciplinado com o seu trabalho, você perde o seu trabalho. Se você é um esportista e você não tem disciplina, você perde. Você não é mais, você vai perder a sua vaga, você vai ser substituído. Se você tem problema de saúde e não é disciplinado, você vai ficar cada vez mais doente. Então não existe nada nessa vida que não precise de disciplina. Tanto que a Bíblia ensina muita disciplina para nós também. Mas a principal disciplina para nós vivermos no reino de Deus é viver no Espírito Santo. Então, nós, às vezes, tentamos dar um jeito nas coisas. Nós temos o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que vocês não têm o Espírito Santo. Quem aceitou Jesus tem o Espírito Santo. Mas tem de que jeito? Uma vez por dia, uma vez por semana, ele dá uma passadinha, uma vez por mês, quando eu estou em dificuldade, quando eu estou passando por uma necessidade, então eu escuto o Espírito Santo. É assim? Como é que você vive no Espírito Santo no dia a dia? Você se alimenta do Espírito Santo ou você é divorciado do Espírito Santo? Não precisa abrir lá, em Efésios 4:30 diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:19 diz, não apagueis o Espírito Santo. Esses dois versículos se referem simplesmente ao seguinte, que se eu não ouvir o Espírito Santo, eu não andar no Espírito Santo, eu apago ele. Ele some. Se eu apago o Espírito Santo, ele nem vai falar mais nada para mim, dizer, olha Adelar, tu cometeu um erro aqui, tu cortou a frente do cara aí o cara te xingou, ainda tu reclamou com ele. Eu nem vou mais ouvir, o Espírito Santo nem vai mais me falar, porque eu apaguei o Espírito Santo. Eu matei o Espírito Santo dentro de mim. Então nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo. Devemos ter cuidado com esses dois versículos para que isso não aconteça. E o que acontece no nosso dia a dia? Como é que é um dia chamado normal para você na sua vida? Então, acorda de manhã já pensando em tudo que tem que fazer. Aí começa aquela correria, toma banho, se arruma, toma café, pega as suas coisas, pega a mochila, entra no carro ou pega o ônibus e vai para o trabalho. Aí, logo em seguida vem aquele pensamento, todo dia de novo a mesma coisa. Mais um dia, o mesmo trabalho, barulhento, aquele chefe ruim, preso aqui nesse mesmo lugar. Até 5:30 da tarde, 6 horas, né? Mas fazer o quê? Vai ter que ser, né? Aí volta para casa, já trânsito barulhento, passa no mercado, compra um leitinho, paga uma loja, chega em casa. Finalmente chegou em seu lar.
Aí começa a noite. A noite é tudo de novo, toma aquele banho, arruma a casa, prepara a janta, responde e-mail, Face, assiste alguma coisa, ou tem um compromisso à noite, sai, volta. Quando veja é 11 horas, está esgotado, cansado, estressado, puf, vai dormir. No dia seguinte, acorda, tudo de novo. E isso é a rotina de um dia nosso na carne. Essa é a rotina. Então, eu gostaria de entender com vocês melhor o que é nós vivermos no Espírito Santo e vivermos na carne. Como é que seria um dia, então, no Espírito Santo, um dia no reino de Deus, um dia andando com Jesus? Como é que seria essa diferença? Quando você acorda de manhã, já abre os olhos e pensa, obrigado, Senhor, por essa manhã. Que ar fresquinho, maravilhoso. Aí você vai tomar banho, que água quente, olha como Deus abençoou, me deu um chuveiro elétrico aqui com água quente. Aí de repente, puf, cai a luz. Só uma piadinha, uma brincadeira. No inverno danado lá em casa, aquelas geadas e geadas, né? E nós temos água quente lá em casa com energia solar, né? E a minha esposa passou uma semana, duas, nós sabíamos que depois que passava uma semana de chuva e frio, não vinha mais água quente. E continuava a água quente, continuava, ele disse, nossa, olha, ainda tem água quente, que maravilha. Eu disse, querida, nós somos abençoados. Nós somos abençoados por Deus. Mas alguém, sem querer, ligou um disjuntor do boiler com a resistência, não sei quantos 1000 watts. E quando veio a conta de luz, deu quase R$500 de luz. Digo, que bênção, querida. Olha, nós somos realmente abençoados. Mas, gente, nós somos realmente muito abençoados. Aí você toma aquele banho na água quente, com aquele perfume dos produtos de higiene. Aí vai tomar um café, agradece o café, ora ali. Depois tem um tempo especial. Aquele tempo devocional, de oração, de leitura da Bíblia. Ou junto com a sua família, se possível. E aí vai para o trabalho, louva a Deus porque tem um trabalho, porque tem um transporte para ir para o trabalho. Porque você está lá e você pode fazer a diferença na sua empresa. Fazer aquilo com qualidade, fazer aquilo para que as pessoas cresçam. Você pode contribuir para aquela empresa, contribuir com um amigo seu, com um colega. Na hora do almoço você pode estar falando alguma coisa de Deus para as pessoas. Tem muita coisa durante o dia, olha, eu poderia ficar aqui falando. Como pode ser diferente no Espírito Santo? Muito diferente do que a gente na carne. Nós precisamos acordar de manhã e lembrar que Deus nos deu mais um dia. Mais um novo dia. Para que Deus iria me dar mais um dia se eu desperdiçar esse dia? Se não servir de nada. Se eu não tiver um momento sequer, pelo menos especial com Deus nesse dia. Vale a pena? Então isso é viver na disciplina do Espírito Santo. Disciplina do Espírito Santo. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, então, é viver para servir. Para servir. Mas se eu não estiver no Espírito Santo, se eu não for disciplinado pelo Espírito Santo, se a minha carne não for disciplinada pelo Espírito Santo, se a minha carne quiser disciplinar o Espírito Santo, ao contrário, isso não vai ser possível servir. Porque de quem é o reino? O reino é do Rei, é de Jesus. De quem é a glória? É de Jesus, é do Rei. Então, eu não posso ficar disputando essa glória com Deus. Eu não posso ficar disputando esse domínio com o próprio Espírito Santo dentro de mim. Olha, eu faço aqui. Olha, eu tomo essa decisão. O Espírito Santo não tem chance. Ao contrário, eu preciso ouvir o Espírito Santo. Mas por que muitos cristãos então não conseguem viver no reino de Deus? Porque buscam a sua própria glória. Porque muitos cristãos querem ter o seu próprio reino. Não querem viver no reino de Deus. Não querem viver abaixo do reino. Querem ter o seu próprio reino. Para dar um exemplo aqui, eu gostaria que a gente abrisse 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, do 11 ao 13. Aqui fala um pouquinho da história para vocês já conhecem, né? Quando Samuel foi para ungir um dos filhos de Jessé. Então, começa assim. Então perguntou a Jessé,
estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Esse foi o momento em que Davi foi escolhido como rei para substituir Saul, porque Saul andava aprontando, não estava mais vivendo submisso a Deus. Para entendermos melhor, do 14 ao 18, também aqui de Samuel. Então olha o que aconteceu dali em diante. 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhes disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu se sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Eu quero destacar aqui essas qualidades de Davi. Tocava bem harpa, era um guerreiro valente, sabia falar bem, tinha boa aparência e o Senhor estava com ele. É o que fala aqui. Além disso, ele sabia cuidar das ovelhas. Mas ele foi ungido rei para ser servo de Saul. Então esse é o princípio de servir, ser servo. Um guerreiro valente. Qual é o benefício que Davi tinha em enfrentar Golias? Ele podia morrer, ele podia ficar mal falado e podia simplesmente não acontecer nada. O maior beneficiado de Davi enfrentar Golias foi o próprio povo de Israel, o próprio rei Saul. Eu quero pegar um exemplo aqui. Quanto melhor for o profissional, o exemplo de um médico, quanto melhor for o médico, mais beneficiado será o paciente. É claro que o médico tem os seus benefícios. Talvez ele tenha os benefícios materiais. Talvez nós, como profissionais, tenhamos benefícios materiais. Mas se nós fizermos alguma coisa bem feita para os outros, o maior beneficiado vai ser aquela outra pessoa. Então essas qualidades que Davi tinha, era para servir ao rei Saul. E olha que o próprio rei Saul tentou matar Davi várias vezes. Mesmo assim, Davi serviu ele até o ponto que o próprio rei Saul morreu com a sua própria espada, caiu em cima da sua própria espada. E só um tempo depois Davi assumiu como rei. Então o que eu quero dizer aqui, será que nós, como cristãos, precisamos tentar roubar o rei, nosso rei Jesus? Se nós temos qualidade e capacidade, foi ele mesmo quem nos deu, ele mesmo que nos colocou. Então servir é um dos princípios que nós precisamos seguir para podermos estar no reino de Deus. Ninguém consegue servir um rei querendo ser rei, só sendo súdito, só sendo submisso ao rei. Então esse é o terceiro princípio, de servir com a nossa capacidade, com as nossas habilidades, com os dons e talentos que Deus nos deu para a glória do Senhor. Agora abre Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Acharam aí? Colossenses 3, 23 e 24. Ali diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Eu quis trazer essa palavra, essa mensagem, oportunamente por causa que nós estamos organizando essa Bienal.
que está sendo muito bom, muito maravilhoso. Mas aqui deixa bem claro que os nossos dons e talentos é para servir ao Senhor e não a homens. Que nós estamos debaixo de um rei, onde devemos andar na disciplina do Espírito Santo e servir ao Senhor. Servir sem querer a glória para nós mesmos. É isso que nós precisamos fazer, não só agora, nessa Bienal, sempre, todos os dias da nossa vida. Mas especialmente agora que estamos vivendo esse tempo de comunhão e mutualidade, de relacionamento. Nós precisamos ter isso gravado no nosso coração, selado, registrado, anexado, sei lá o que você usar, né? Coloca no pendrive para não perder o arquivo, no cartão de memória. Então esse é o terceiro princípio. O quarto princípio e último princípio é o filtro que nós devemos usar. Primeiramente nós precisamos entender qual o filtro que Deus usou. Qual o filtro que Deus usou para o seu reino? Ele não usou da justiça. Ele não usou o filtro da razão. Ele usou o filtro do amor. O filtro do amor, que é o próprio Rei Jesus. Se Deus não tivesse usado o filtro do amor, nós não estaríamos aqui. Se Ele tivesse usado o filtro da razão e da justiça, não existiria reino na terra nenhum. Não existiria humanidade. Então o próprio Deus usou o filtro do amor. Mas qual é o filtro que nós usamos? Nós usamos o filtro do certo e do errado, da razão, do racionalismo. Nós usamos qualquer filtro do achômetro, do egoísmo, do orgulho. Talvez você tenha uma coleção de filtros. Você conhece o filtro, né? Aquele filtro que a gente coa o café, qualquer um, né? Tem um saquinho assim que dá para carregar até no bolso, né? Você leva, sai para cada ocasião, você usa um filtro. Não, gente. Bota fora todos. Lixo. Segura só o filtro do amor. Deu. Acabou. Anda só com esse. É o suficiente. É o filtro do amor. Nós precisamos usar de amor em todas as situações. Se nós não usarmos o filtro do amor, nós machucamos as pessoas que têm ao nosso redor. Nós machucamos. Se nós não usarmos o filtro do amor, nós destruímos os relacionamentos. Destruímos, acabamos. E não é aquilo que nós estamos aprendendo na Bíblia, desde o dia em que conhecemos a Cristo. E não é isso que nós estamos pregando hoje nessa Bienal que vai acontecer semana que vem. Nós precisamos usar esse filtro muito, muito mesmo. Muito. Abre Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37. Encontraram aí? Aí diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome? Ou nudez? Ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por que nós somos vencedores? Por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Deus? Tempo atrás nós cantávamos música. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? O amor não separa. Tem todas as outras coisas que separam. Ódio, vingança, raiva, inveja, pecado, tudo separa, mas o amor não. O amor não separa ninguém. Você pode viver junto com o teu inimigo, mas se você tiver amor, você não separa. É o que Davi fez. Ele viveu muito tempo junto com o inimigo. Queria tirar sua própria vida, mas mesmo assim, ele não se separou. Ele esperou e ele serviu ao rei. Então, para finalizar, para nós entendermos uma conclusão de tudo isso, nós temos aqui 4 princípios para viver no reino dos céus, no reino de Deus aqui na terra. Porque o reino dos céus está hoje em nós, está aqui na terra. Estamos vivendo hoje. Tempo atrás o Predebon falou na ceia que João Batista falou que o reino dos céus estava chegando, que estava acontecendo ali. E era a partir daquele momento. Não é, um dia eu vou estar lá no céu, no reino do céu. Não, gente. O reino de Deus hoje é nós aqui na terra. O Espírito Santo em nós é o reino de Deus.
Se o Espírito Santo reinar em mim, ponto. Eu estou no reino de Deus. Então o primeiro princípio é nós entendermos isso. Se você não entendeu direito, se informe melhor. Estude mais a palavra, pergunte para alguém. Para entender de fato o que é esse reino de Deus aqui na terra. O que é o reino dos céus. O segundo princípio é viver na disciplina do Espírito Santo. Viver na disciplina. Minha carne tem que viver e ser disciplinada pelo Espírito Santo. E não ao contrário. Não tem jeito. É andar na disciplina do Espírito Santo. Terceiro princípio é servir. Servir com amor, com os meus dons e talentos para as outras pessoas, sem querer a glória para mim mesmo. Esse é o terceiro princípio. E quarto princípio, para finalizar, usar o filtro do amor em tudo. Esse é o quarto princípio. E digo mais para vocês, se nós não tiver o Espírito Santo e não servir e não andar no reino de Deus, nós não temos nada para oferecer para a humanidade aqui na terra. Nada. Porque tudo o resto o mundo oferece. Em maior quantidade e maior qualidade. Então, se nós não tiver esses princípios, se nós não tiver o amor de Deus, o Espírito Santo em nossa vida, não temos nada para oferecer. Só vamos conseguir oferecer um evangelho de Deus, de Jesus, claro, limpo, acessível para as pessoas que querem aceitar a Cristo, se nós andarmos na disciplina do Espírito Santo em amor. Senão, você não tem nada para oferecer aqui na terra. Vamos baixar a nossa cabeça, vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Pai, agradecer, Deus, porque a Tua palavra é clara, a Tua palavra nos revela a verdade, Pai, de tal forma que não podemos deixar, Senhor, de lado essas coisas. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, Pai, que Ele realmente seja vivo, que Ele não seja apagado, que Ele possa orientar a cada um, que Ele possa disciplinar a cada um para andar no Teu reino. E que a gente possa fazer essa transição, talvez para muitos que ainda não entendem, que não entendiam, aguardando só um dia viver lá no céu, aguardando o paraíso. Não, Senhor. Nós podemos viver isso aqui agora, nesse momento. Viver no Teu reino aqui. Que Tu, Senhor, abra o coração de cada um, que o Teu Espírito Santo realmente ministre, guie o coração de cada um e conduza nesse sentido, Pai. Eu quero pedir por isso, Pai, abençoa todos nós, orienta cada um de nós e guarde cada um de nós para que possamos viver em comunidade e fazer a diferença nos nossos dias. Que as pessoas tenham algo de nós, que nós possamos ter alguma coisa para oferecer. É isso que eu peço, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.